Saudações, doutores e doutoras. Professor Leão Indes Ponte falando. O assunto de hoje é o máximo divisor comum, o famoso MDC. Vamos fazer uma breve teoria, ver o exemplo e em seguida duas questões que constaram no Enem em anos anteriores. Vamos lá? O que é o MDC, ou o máximo divisor comum? Basicamente, o MDC entre dois ou mais números, como o nome é sugestivo, máximo quer dizer que é o maior, divisor em comum entre eles. Professor, mas o nome é bem sugestivo, sim. O nome tem que dizer, máximo divisor comum, é o maior divisor comum entre dois números. O conceito ele é simples, O que geralmente os alunos não lembram é como fazer o cálculo. Mas vamos já chegar lá. Vamos só reforçar a ideia aqui. Vamos supor que eu tenha dois números aqui, o 24 e o 60. E eu quero encontrar o MDC, que é o maior divisor comum ou máximo divisor comum. Primeiramente, perceba o seguinte. Primeiro vamos verificar os divisores. Os divisores de 24 são esses aqui. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Divisores, isso nós vimos num vídeo anterior, tá? Que vai aparecer no final deste vídeo, o link para ele. Então qual é a ideia aqui? Os divisores de 24 são todos os números que o 24 pode se dividir por eles. Isso aqui são os divisores de 60. 1, 2, 3, pode ver, o 60 dá para dividir por todos esses números aqui. Certo, esses são os divisores. O que são os divisores em comum? Bom, é justamente o que está nos dois. Então aqui, 1, 2, 3, 4. São divisores em comum. O 6, o 5 não é. Tá? O que mais aqui? O 12. São divisores em comum. São os divisores que fazem parte, são divisores do 24, neste nosso exemplo, e são divisores do 60. Então esses são os divisores em comum. Foi os que eu marquei, 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Certo. São os divisores em comum. Perfeito. O máximo divisor comum é justamente o maior deles, que seria o número 12. Vejam. Então o MDC entre 24 e 60 vale 12. Então, qual é o raciocínio? Como encontrar o máximo divisor comum entre dois números? Uma das maneiras, que é essa que eu mostrei agora, é listar os divisores de um número, como eu fiz aqui com 24, listar os divisores de outro número, como eu fiz aqui com 60, todos os divisores possíveis, depois verificar quais são os divisores que são comuns entre eles e, por fim, pegar o maior deles. Então, esse é o MDC, o famoso máximo divisor comum. Professor, há um outro jeito de fazer isso um pouco mais rápido? Sim, há outras maneiras de calcular o MDC. Eu vou mostrar uma delas, que é o que eu utilizo. Então, eu penso que se a gente mostrar aqui para vocês todas as formas, talvez até complique a mente. Então, vou mostrar só uma forma, que é a forma que eu utilizo na prática. Vamos lá. Uma das formas, como eu disse, de encontrar o MDC. O que você vai fazer? Você vai fatorar separado os dois números. Fatorado compõe fatores primos. Depois você vai selecionar os que são comuns com o menor expoente. Tá? Então, se tem 2 ao cubo no e 2 ao quadrado, você vai pegar o 2 ao quadrado. Então, pega o que for comum com o menor expoente. E, por fim, você multiplica esses que você escolheu, os comuns com o menor expoente. Vamos ver dois exemplos? Olha só, primeiro exemplo aqui. Justamente o MDC entre 16 e 24. Como é que eu vou encontrar o MDC entre 16 e 24? Primeiro passo, fatora separado. Então, vou fatorar o 16. Vamos lá. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Então, quando você vê aqui, fatorando 26, vai dar 2 elevado a 4. Porque o 2 aparece 4 vezes. Depois, fatora separado, Está faltando fatorar o 24. Lembre-se, no MDC você fatora separado. Nós vamos ver em outro vídeo o MMC que se fatora junto. Então não confunda. No MDC você fatora separado. Vamos fatorar o 24. 24, vamos lá. Por 2 dá 12. Por 2 dá 6. Por 2 dá 3. Por 3 dá 1. Então vai dar o quê? 2 ao cubo, porque o 2 aparece 3 vezes. Vezes 3. Então vamos lá. Como é que eu encontro o MDC? Você vai pegar o que for comum. Então, o que é comum? Tá? Perceba que o 2 aqui é comum. O 2 é comum.
Só o 2. O 3, ele tá aqui no segundo, mas não tá no primeiro. Então não é comum. Comum tem que estar nos dois. Então pega o que for comum, que é o 2. E entre eles, ó, eu tenho aqui um 2 a quarto e um 2 ao cubo. Então você vai pegar o que for o menor expoente. Então vai ser 2 ao cubo. Portanto, 2 ao cubo seria 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Portanto, o MDC entre 16 e 24 é igual a 8. Ok? Repetindo, né? Aí, assim, você multiplica quando você tem mais de um, né? No caso aqui, como se eu tinha um, é tu mesmo, tá? Mas se tivesse mais de um fator comum, você ia multiplicar. Calcular a potência e multiplicar. Vamos ver mais um exemplo. Olha, o MDC entre 48 e 60. O que eu vou fazer? Primeiro passo, fatora separado, tá? Então, vou pegar o 48 e fatorar, ó. Por 2, 24. Por 2, 12. Por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1. Isso vai dar o quê? 2 a quarta vezes 3. Tá? Fatora o 60, separado. 60 tem bem divisor, né? Por 2 dá 30. Por 2 dá 15. Por 3 dá 5. Por 5 dá 1. Então vai dar o quê? No caso aqui 2 a quarta, porque são 4 números 2, né? Aqui são só 2, então vai ser 2 ao quadrado. Vezes 3, vezes 5. Perfeito. Então você fatora separado. Você vai pegar o comum com o menor expoente, tá? Então quem é comum aqui? O 2 e o 3, tá? Então vai ser 2 vezes 3. Aí você vai pegar com o menor expoente. No caso, 2 a quarta e 2 ao quadrado, eu vou pegar o 2 ao quadrado. E no caso do 3, ó, é 3 elevado a 1, é 3 elevado a 1, dá no mesmo. Então vai ser 3, né? Todos os dois têm expoentes iguais, então tanto faz. Pronto, ó. Peguei o comum, que é 2 e 3. Né? No caso do 3, tanto faz. E no caso do 2 a quarta, eu pego o menor expoente, que é 2 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado seria 2 vezes 2, que dá 4, vezes 3 dá 12. Portanto, o MDC entre 48 e 60 é igual a 12. Certo? Observação importante aqui, ó, tá? Primeiro, o MDC, tá? O MDC faz com que os números sejam divididos no número mínimo de grupos ou partes, tá? Então, olha só, depois que você encontra o MDC, você pode pegar os números e dividir por esse MDC. No caso aqui, eu poderia pegar o 48 aqui, ó, e dividir por 12. Eu poderia pegar o 60 e dividir por 12. Eu ia conseguir encontrar um número de grupos, né, que eu poderia formar, se fosse pessoas, por exemplo, número de grupos ou número de partes, certo? Então, mas o importante é, quando você encontra o MDC, que é o máximo divisor comum, você encontra o mínimo de grupos ou partes que você consegue formar com a mesma quantidade. Isso vai ficar muito claro quando nós formos resolver os exemplos do Enem, até um exemplo teórico em seguida. Mas já fique com isso na sua mente, que o MDC, apesar de ser o máximo divisor comum, ele encontra-se um maior divisor comum, mas se eu quero descobrir o número de grupos ou o número de partes, ele, quando você pega os números e divide por esse MDC, você vai encontrar o número mínimo de grupos ou de partes. Fica com esse conceito na sua cabeça, você vai precisar dele, tá? E aí as questões, né, você tem que ter cuidado, que as questões podem pedir o MDC direto, ou pode pedir justamente esse número de grupos, esse número mínimo de grupos ou de partes. Então você tem que tomar cuidado com o comando da questão. Isso vai ficar muito claro com os 3 exemplos, que é um de fora e 2 do Enem. Antes disso, deixa eu só fazer uma observação aqui, que é importante ressaltar, né? O que são números primos entre si, né? Professor, primos entre si? É porque os números são filhos de irmãos? Não, não me irrite, doutores e doutoras. Não é isso, não. Primos entre si, cuidado, não confunda com o número primo. Eu expliquei o que é número primo no outro vídeo, que vai aparecer no final um card para você acessar, caso você ainda não tenha assistido. No caso, primos entre si é quando o MDC, que é o maior divisor comum entre eles, é igual a 1. Em outras palavras, o 1 é o único divisor comum entre eles. Tá? Vou dar vários exemplos aqui, ó. 2 e 3, ó. Eles são primos entre si, porque os dois só dá para dividir por 1. 4 e 7 são primos entre si, ó. Os 4 e o 7 só dá para dividir por 1. Não dá, de novo, divisores comuns, né?
O 4 e o 7 ao mesmo tempo só dá para dividir por 1. O 2 e o 3 ao mesmo tempo só dá para dividir por 1. 9, 16, 6, 35, 8, 25. Observe, esses pares aqui, tá? Todos são entre eles, tá? No caso, o 8 e 25 são primos entre si. Porque o 8 e 25, o maior divisor comum entre eles é o 1. Tá? O maior divisor comum entre eles é 1. Só dá para dividir por 1, 8 e 25 ao mesmo tempo, certo? Não me irrite. Eu sei que o 8 dá para dividir por 2. Eu sei que o 25 dá para dividir por 5. Mas a questão aqui é divisor em comum. Perceba que em comum entre eles só dá para dividir por 1. Então, quando isso acontece, nós dizemos que os números são primos entre si. Certo? Vamos aos exemplos. Esse exemplo aqui é um exemplo externo. Tá? Depois, em seguida, vamos resolver duas questões do Enem sobre esse conceito de MDC. Muito importante. Vamos lá. Uma empresa de logística é composta por 3 áreas: administrativa, operacional e vendedores. A área administrativa é composta por 30 funcionários. A operacional é composta por 48. E a de vendedores é composta por 36 pessoas. Ao final do ano, a empresa realiza uma integração entre as 3 áreas, de modo que todos os funcionários participam ativamente. Tá? São forçados, né? Não me irrite. As equipes, né? Lembra a ideia de equipes, grupos, devem conter o mesmo número de funcionários. Então, eu vou formar equipes com o mesmo número de funcionários com o maior número possível. Então, olha só. Cada equipe tem que ter o maior número de pessoas. Tá? Então, perceba que eu tenho de encontrar um número que seja, né, divisor comum entre os 3 e que seja o maior possível. Perceba uma questão de MDC. Ó. De novo, eu quero pegar 30 pessoas e dividir em grupos. Quero pegar 48 pessoas e dividir em grupos, em equipes. Eu quero pegar 36 pessoas e dividir em grupos e equipes. Só que esses grupos têm que ter um maior número de pessoas. Tá? Mas a ideia é que tem que ser o mesmo número de pessoas. Então, se tem que ser o mesmo e tem que ser o maior, é o MDC. Eu tenho que dividir em grupos. Eu quero ver a quantidade de pessoas que tem em cada grupo. Eu tenho que dividir, então é um divisor. E ele tem que ser o maior possível. Então, o MDC entre os 3 resolve a primeira pergunta. Né? É a segunda pergunta. Vamos ver aqui. Ó. Ele quer a quantidade de funcionários. Então, isso é uma pergunta de cada equipe. E o número total de equipes. Perceba que essa questão aqui, tá, eu coloquei de propósito para você entender que ele pode fazer qualquer uma das duas perguntas. Tá? Nós vamos ver em seguida nas questões do Enem que ele gosta de fazer a segunda pergunta. Ele não gosta de perguntar o MDC como essa aqui. Ele gosta de fazer a segunda pergunta, que é o número de pessoas da equipe. Mas vamos lá, vamos entender os dois raciocínios. Você precisa saber calcular o MDC primeiro, para depois encontrar um número total de pessoas, número total de equipes, total de grupos. Vamos lá. Então, repetindo. A primeira pergunta é a quantidade de funcionários de cada equipe. Ou seja, eu tenho de pegar esses 3 grupões aqui, esses 3 números, dividir em grupos menores que sejam iguais e maior possível. Então, tem que ser divisor, tem que ser comum, ou seja, tem que ser iguais, tem que ser o maior possível. Então, o MDC. Vamos lá. O que eu faço para encontrar um MDC mesmo? Primeiro passo, fatora separado. Então, fatorar o 30. Tá? Por 2 dá 15. Por 3 dá 5, por 5 dá 1. Então, vai dar 2 vezes 3 vezes 5. Agora, vamos fatorar o 48. 48. Vamos fatorar o 48. Por 2 dá 24. Por 2 dá 12. Por 2 dá 6. Por 2 dá 3. Por 3 dá 1. Então, vai ficar o que aqui? Ó? São 4 números 2, então vai dar 2 à quarta vezes 3. Por último, vamos fatorar o 36. Vamos lá. Por 2 dá 18. Por 2 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Então, vai ficar o que aqui? Tem 2 ao quadrado, porque são 2 números 2 vezes 3 ao quadrado. Vamos lá. Então, qual é o MDC entre eles, entre esses 3 números aqui? Tem que pegar o quê? Qual a segunda regra? Pega o comum com o menor expoente. Perceba que 2 e 3 é comum. 2 e 3 é comum. Né? 2 e 3 é comum. Menor expoente. Ó. O menor expoente é justamente o 1 aqui. Ó, porque aqui é 2 à quarta, aqui é 2 ao quadrado, aqui é 2 elevado a 1. Então vai ser o 2, com o menor expoente.
E o 3 é comum, 3 ao quadrado. O menor expoente é o 3 normal, que é o 3 elevado a 1. Então, 2 vezes 3 é o menor expoente. 2 vezes 3 dá 6. Então, perceba, este aqui, ó, é o número de pessoas de cada grupo. Então, dá 6 pessoas, ó. Perceba aqui, já dava para marcar a letra C, ó, de que facinho, doutores e doutoras, tá? Mas eu vou encontrar o número total de equipes, porque isso é muito importante, é o que ele mais pergunta no Enem. Como é que eu faço para encontrar o número de equipes? Fácil, percebam, a equipe administrativa tem 30 pessoas, tá? Aí eu vou dividir em grupos de 6. Então, para saber o número de equipes, eu vou pegar 30 e dividir por 6. Aí vai dar o que? 5 equipes, ó. Dá para formar 5 equipes com o pessoal do administrativo. Com o pessoal aqui do operacional, são 48 pessoas do operacional, eu vou dividir por 6, porque, de novo, cada grupo tem 6 pessoas. Então, dividido por 6, vai dar 8 equipes. E, por fim, a equipe de vendedores, né? O grupão de vendedores tem 36. Como eu tenho equipe de 6, ó, então eu vou pegar 36 dividido por 6, vai dar 6 equipes. Olha só que tranquilo. O que eu vou fazer? Para encontrar o total de equipes, eu vou somar esse povo todo aqui. Ó. 5 mais 8 dá 13, com 6 dá 19 equipes no total, dá para formar. Então, confirmando, ó, cada equipe tem 6 pessoas, eu vou conseguir formar um total de 19 equipes. Ok? Então vamos lá, reforçando. Esta questão fez as duas perguntas. Perguntou qual o número máximo de pessoas de cada grupo, aí eu fiz o MDC, e depois perguntou também o número de grupos, o número de equipes. Aí o que eu fiz? Eu peguei cada número e dividi pelo MDC para encontrar o número de equipes. Aí eu somei tudo para encontrar o total, tá? Nós vamos ver nas próximas duas questões do Enem que ele gosta muito de perguntar, de fazer essa segunda pergunta. Mas perceba que para responder a segunda pergunta, eu preciso encontrar o MDC primeiro, certo? Vamos lá então. Questão do Enem de 2015. O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para as escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receber ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos. Vamos lá. Cada escola deve receber ingressos para uma única sessão. Então, ou vai ser para noturno ou vespertino. Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. Isso é importante. Não haverá sobra de ingressos. Ou seja, tem que ser um divisor, né? Tem que ser um divisor e tem que ser o mesmo número de ingressos. Então, tem que ser um divisor comum. Olha só o raciocínio aqui, ó. Tá? Quando diz que não há sobra de ingressos, então tem que ser divisor desses números, tá? E quando diz que tem que ser o mesmo número de ingressos, tem que ser divisor em comum. Continuando. Ele quer o número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos segundo os critérios estabelecidos. Cuidado aqui. Muitos alunos olham aqui para o mínimo e pensam que é uma questão de MMC, porque o MMC é o mínimo múltiplo comum. Aí os alunos confundem, né? Cuidado. Percebam, aquela observação que eu fiz lá no segundo slide, ela é muito importante para você entender o raciocínio. Entendam, para encontrar o número mínimo de escolas, esses grupos aqui formados, ó, tem que ter um número máximo de pessoas. Então, olha, os divisores aqui, ó, tem que ser o máximo divisor. Vou repetir aqui, ó. Se eu pegar grupos pequenos aqui, vamos supor grupos de 20 pessoas, eu vou ter muitas escolas. Agora, se eu pegar grupos maiores aqui, grupos com mais pessoas, eu vou ter o que? Menos escolas. Então, esse é o raciocínio. Se você ficou na dúvida dessa explicação, volte lá no início do vídeo, que eu fiz aquela observação que ela é muito importante. Entenda, o máximo divisor comum, ela consegue gerar o mínimo de grupos, o mínimo de pessoas, assim, o mínimo de grupos. Tá? Vamos lá? Continuando. Assim, essa questão aqui, para não demorar muito tempo, eu já fiz os cálculos, né, para a gente dar uma adiantada. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Então vamos encontrar primeiro, raciocinando, vamos encontrar primeiro o MDC, para depois encontrar o número de escolas. O que eu faço? Eu fatoro separado.
Então fatora o 400, ó, tá aqui, ó, 400 fatorado, ó, por 2, 200, tudo certinho, ó, 2 a 4 vezes 5 ao quadrado. Depois fatora o 320, tá? Ó, tá aquele fatorado já pra gente ganhar tempo, tá? 2 a sexta vezes 5. Bom, e o que é o MDC, né? O MDC entre os dois vai ser o que? Você vai pegar o comum, 2 é comum, 5 também é comum. Só que eu tenho de pegar o comum com o menor expoente. Então vai ser o 2 a quarta ao invés do 2 a sexta. E entre 5 ao quadrado e 5 eu vou pegar o 5. Porque aqui é como se fosse 5 elevado a 1. Então vai ser o que? 2 a quarta vezes 5 dá 80 ingressos. Perceba que isso aqui é o MDC. 80 ingressos. Não, não faça isso, não me irrite. Não, gente, não é a letra E. Aqui, ó, letra E aqui. Não é a letra E. Não faça isso. Entenda, a questão não está perguntando a quantidade de pessoas de cada escola, a quantidade de ingressos de cada escola. Não é isso que a questão está perguntando. A questão quer saber o número mínimo de escolas. Eu encontrei o número de ingressos que cada escola vai receber, que é o máximo divisor comum. Para encontrar o número de escolas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 400, esses 320 e dividir por 80 cada um. Vamos lá? Como que seria aqui? Eu vou pegar 400 ingressos, que é da sessão vespertina. E aí, 400 ingressos da sessão vespertina dividido por 80 ingressos, que cada escola vai ter 80 ingressos, vai dar 5 escolas. 400 por 80 dá 5. Mesma coisa eu vou pegar com 320, tá? Ingressos da sessão noturna e vou dividir por 80, porque a escola vai ter 80 ingressos, 80 ingressos cada escola. E aí, o que eu vou fazer? Então vai ser 5 escolas para a sessão vespertina e 4 escolas para a sessão noturna. O que eu faço aqui? Somo, vai dar um total de 9 escolas. Resposta, letra C. Preste atenção, doutores e doutoras. O Enem gosta desse tipo de coisa, né? E perceba que a questão não está perguntando o MDC. Ela está perguntando o número mínimo de escolas. Só que entenda que para encontrar o número mínimo de escolas, o que eu tenho de fazer? Encontrar o MDC, que é o máximo de alunos que cada escola pode ter. Cuidado com esse raciocínio. Certo? Vamos para a última questão de hoje, tá? Mas antes disso, você que ainda não se inscreveu no canal, não me irrite, inscreva-se no canal, dê uma curtida no vídeo. Vamos lá? Compartilhe com seus colegas que farão o Enem. Ok? Outra questão do Enem de 2015, 2 questões do mesmo ano. Essa aqui é parecida com a anterior, só que ela é um pouquinho mais sofisticada. Mas vamos lá, vai dar certo. Um arquiteto está reformando uma casa, de modo a contribuir com o meio ambiente. Decide reaproveitar tábuas de madeira tiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros, 30 de 810 centímetros e 10 de 1080 centímetros, todas de mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento. Olha só a ideia aqui, Eu tenho de pegar essas tábuas aqui, e dividir, cortar, né? Olha só, cortar. Então vou ter de dividir, né? Então tem que dividir esses números em pedaços de mesmo comprimento. Então olha só, eu tenho de encontrar os divisores de cada um. E se é o mesmo comprimento, tem que ser os divisores em comum, sem deixar sobras. E de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível. Então olha só, maior tamanho possível, qual é a ideia aqui? Vai ter que ser o MDC. Então repetindo, na hora que eu vou cortar as tábuas, eu estou encontrando os divisores, né? E quando é o mesmo comprimento, então são divisores mesmo, exato, tá? Sem deixar sobras e como eu quero que as peças fiquem o maior tamanho possível, então tem que ser o maior divisor em comum, tá? Só um detalhe, é o maior divisor comum, mas nós vamos ver durante a resolução que não é bem o maior, porque ele faz uma restrição aqui, mais de comprimento menor que 2 metros. Lá na frente eu vou mostrar que isso aqui é muito importante. Continuando. Atendendo ao pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir, perceba, a questão quer saber o número de peças. É semelhante à questão anterior, que queria saber o número de escolas. É semelhante ao primeiro exemplo, que queria saber o número de equipes. Então o que eu vou ter de fazer? Encontrar o MDC, depois pegar cada um desses números e dividir pelo esse MDC, e aí encontrar o número de peças. Vamos lá?
devagarinho aqui, ó. Primeiro, vamos fatorar, como eu quero encontrar o MDC, primeiro passo para encontrar o MDC faz o quê? Você fatora separado. Então essa aí é a fatoração do 540, para te ganhar tempo, se você fazer na mão aqui, esse vídeo vai ficar muito longo. Esta é a fatoração do 810, tá? E esta é a fatoração do 1080. Então, primeiro passo para encontrar o MDC, fatora. Depois você vai pegar o comum, perceba, 2 é comum? É. 3 é comum? É comum. 5 é comum? Também. Olha só, né? Só que eu tenho de pegar o menor expoente. Então, neste caso aqui, ó, vai ser o 2, porque o 2 elevado a 1 é o menor expoente. 3 ao cubo, 3 à quarta, 3 ao cubo seria 3 ao cubo. Aí tanto faz aqui, tá? 3 ao cubo, 3 ao cubo e o 5, né? Ok? Então vai ser, quem vai ser os comuns? 2, comuns com menor expoente. 2, 3 ao cubo e 5. Vamos ver, ó. Isso mesmo. 2, 3 ao cubo e 5. Então o MDC entre esses três números vai ser 2 vezes 3 ao cubo vezes 5. Lembre-se, eu tenho de pegar o que for comum, que é o 2, 3 e 5, mas tem de ser o comum com menor expoente. O menor expoente do 2 é o 2 elevado a 1, que a gente não precisa escrever aqui, né? Tá? E o 5 elevado a 1, que também não precisa escrever aqui. Então, essa multiplicação aqui, ó, 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27, e 2 vezes 5 dá 10, aí 27 vezes 10 é 270. Então, presta atenção. Este aqui é o maior divisor comum. Então, a tábua, ela pode ter 270 centímetros. Ela é o maior tamanho da tábua. Mas aí tem um detalhe. A tábua pode ter esse tamanho, mas não é isso que a questão quer. Dá uma olhada aqui na observação, ó. Mas o comprimento, né, tem de ser o quê? Menor que 2 metros. Então, entenda. O maior divisor comum é o 270, né, centímetros. Isso aqui, ó, dá 2,70 metros, tá? Mas esse é o maior divisor. Então, era para ser essa a resposta. A resposta que eu digo, o tamanho de cada tábua, né, de cada peça. Mas entenda, por que eu não posso usar esse valor aqui? Porque a questão faz uma restrição aqui, ó, mar de comprimento menor que 2 metros. Então, entenda, é uma questão que você tem de encontrar o MDC, mas você não vai usar o maior divisor comum. Você não vai encontrar o MDC, você vai encontrar o que for menor um pouco que ele, desde que seja abaixo de 2 metros. Como é que eu vou encontrar isso? Professor, deixe de onda, professor, não me irrite, é só usar 2 metros. Pessoal, eu não posso usar 2 metros. Por que eu não posso usar 2 metros? Porque 2 metros vai dar 200 centímetros. E não é divisor de 540, ó. Não é divisor de 110 e nem divisor de 1080. Então entenda que eu tenho de cortar em pedaços iguais e que não sobrem pedaços no final. Então tem de ser um divisor comum. E 2 metros, que é a mesma coisa aqui, 200 centímetros, não é um divisor comum. Ok, pessoal, então agora eu fiquei confuso. Eu não posso usar o 270, que é o maior divisor comum, né? Porque ele ultrapassa 2 metros. Eu também não posso usar o 2 metros, porque é 200 centímetros e não é divisor comum. O que eu faço? Eu vou encontrar o divisor comum abaixo de 270, mas que seja, né, abaixo de 270 e ainda abaixo de 2 metros. Como eu faço isso? Eu vou pegar esse 270 e dividir por um desses divisores aqui, ó. Entenda qual é o raciocínio. Como eu quero o mais próximo dele, eu vou dividir pelo menor possível, que seria o 2, ó. Vou repetir o raciocínio aqui, ó. Tá? O 270 é o maior divisor comum. Perfeito. Mas eu não posso usar porque a questão fala que tem que ser menor que 2 metros, menor que 200 centímetros. Então o que eu vou fazer? Eu tenho de pegar o divisor comum abaixo de 270. Tá? O que eu vou fazer? Como esses são fatores em comum, eu vou pegar o mais baixo que ele, eu vou pegar e dividir pelo menor número, porque aí eu vou encontrar o mais próximo dele. Eu vou pegar 270 e dividir por 2. Vamos ver, ó. 270 dividido por 2 dá 135 centímetros. Então percebam, cada peça ela vai ter, na verdade, 135 centímetros. Repetindo, cada peça com 270 centímetros daria, né, a quantidade de peças, né, menor possível. Só que a questão ela fez essa restrição, né? Então não posso usar essa peça 270, tenho que pegar uma peça um pouco menor. E a peça um pouco menor que seja divisor comum é você pegar esse 270 e dividir por um desses divisores. Como você quer o mais próximo, você divide pelo menor número, que é por 2. Então 270 por 2 dá 135 centímetros. Ok, pessoal, então resumindo, o maior divisor comum é 270, certo? Tirando ele, qual é o maior divisor comum? 135. Perfeito, é isso. Então
Você está usando na questão o segundo maior divisor comum. Exatamente, porque o maior é 270. Eu estou usando o segundo porque a questão fez essa restrição. Se a questão não tivesse feito a restrição, eu teria usado o 270. Perfeito. A questão tá longa, né? Calma aí que tá chegando no final, tá? Estamos na metade, um pouquinho mais. Então, o que eu vou fazer agora? Encontrar o número de peças. Né? Aquele mesmo raciocínio que eu utilizei nos outros dois exemplos. Vou dividir o 540, o 810 e o 1080 por 135. Vamos lá. 540 por 135 dá 4 peças. Então, cada uma de 540 dá para ter 4 peças. 810 dividido por 135, mesmo raciocínio, né? Vou dividir, dá 6 peças. Dá para cortar em 6 peças. E o 1080 por 135 dá para cortar em 8 peças. Então, olha só. Só que entenda que isso aí é cada tábua. Cada tábua dessa dá para dividir. Cada tábua de 540 dá 4 peças. Mas são, olha só, 40 tábuas, ó. Aqui são 30 tábuas de 810, aqui são 10 tábuas de 1080. Então eu tenho de multiplicar pelo número de tábuas. Professor, voei. Não voa não, não me irrite. Acompanhe o meu raciocínio. Uma tábua de 540 dá 4 peças. Aí o que eu vou fazer? Como são 40 tábuas, eu vou multiplicar por 40. Tá? E aí vai dar 160 peças. Mesma coisa. Uma tábua de 810 dá 6 peças. De 135 dá 6 peças. Mas como são 30, eu multiplico por 30. Uma tábua de 1080 dá 8 peças de 135. Aí eu vou multiplicar por 10, tá? E para finalizar o total de peças, eu vou somar tudo, ó. 420 peças. Resposta, letra E de inteligente. Não, inteligente não me irrite. Letra E de esperto. Vai aparecer um card aqui, num dos lados, tá? Sobre a primeira aula, que fala sobre múltiplos, tá? Lá eu falo que é número primo. Múltiplos não, desculpe. A primeira aula que fala sobre divisores. Lá eu falo sobre número primo, número composto. Se você não viu essa aula, dá uma clicada no card aqui em cima. Não esqueça de dar o like no vídeo e se inscrever no canal. Beleza? Era isso que eu tinha de falar com vocês hoje. Até mais.